Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades do Dia a Dia. Você já se perguntou quais são os maiores navios que existem? Aqueles gigantes que cruzam os mares carregando tudo, desde petróleo até milhares de passageiros. Hoje, vamos explorar juntos os top mais dos maiores navios do mundo, e eu garanto que você vai se surpreender com o tamanho dessas máquinas incríveis. Então, fique até o final e, se você gosta de curiosidades como esta, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nada. MS Harmony of the Seas. O MS Harmony of the Seas é um dos maiores e mais inovadores navios de cruzeiro do mundo, pertencente à classe Oasis da Royal Caribbean International. Lançado em 2016, o Harmony of the Seas foi projetado para oferecer uma experiência de cruzeiro sem igual, com uma variedade impressionante de atrações e comodidades a bordo. Ele é muito mais do que um meio de transporte. É uma verdadeira cidade flutuante que combina luxo, diversão, aventura e relaxamento para hóspedes de todas as idades. O Harmony of the Seas possui aproximadamente 362 metros de comprimento e 66 metros de largura, tornando um dos maiores navios de cruzeiro em operação. Ele pode acomodar cerca de 6.687 passageiros e uma tripulação de aproximadamente 2.300 pessoas em 18 decks, totalizando mais de 9.000 pessoas a bordo em sua capacidade máxima. Inspirado em cidades, o Harmony of the Seas é dividido em 7 bairros temáticos, que proporcionam uma experiência única e personalizada em diferentes áreas do navio. Entre os bairros mais notáveis estão o Central Park, o Boardwalk e o Royal Promenade, cada um com características e atrações específicas para oferecer uma variedade de ambientes e experiências. O Harmony of the Seas foi projetado com tecnologias de eficiência energética, incluindo um sistema de propulsão avançado que economiza combustível e reduz as emissões. Ele utiliza tecnologias modernas para manter o impacto ambiental reduzido, como sistema de gerenciamento de água e energia. Além disso, o navio possui um sistema de tratamento de águas residuais e processos de reciclagem que ajudam a manter operações sustentáveis. O Harmony of the Seas possui a maior área de spa e academia de toda a frota da Royal Caribbean, oferecendo uma gama completa de tratamentos de bem-estar e fitness para os passageiros. Ele tem uma área infantil chamada Adventure Ocean, que inclui atividades educacionais e recreativas para crianças de várias idades, e um acampamento para jovens e adolescentes. Além das atividades tradicionais, o Harmony of the Seas possui um cassino, cinema 3D e várias áreas de entretenimento ao vivo, como o Estúdio B, uma pista de patinação no gelo onde são realizados shows e performances artísticas. O Harmony of the Seas elevou os padrões da indústria de cruzeiros com sua combinação de luxo, inovação e variedade de atrações. Ele oferece uma experiência que mistura o luxo de um resort 5 estrelas com a aventura de um parque temático, atendendo a hóspedes de todas as idades e interesses. Este navio ajudou a consolidar a reputação da Royal Caribbean como líder em cruzeiros inovadores, atraindo turistas de todo o mundo que procuram uma experiência de férias que vá além do tradicional. Em resumo, o Harmony of the Seas não é apenas um navio de cruzeiro, é um destino completo, que proporciona aos passageiros uma aventura inesquecível em alto mar, cheia de entretenimento, gastronomia e relaxamento em uma estrutura impressionante. Queen Mary 2. O Queen Mary 2, Queen 2, é um dos navios de cruzeiro mais icônicos e luxuosos do mundo, conhecido por sua elegância, sofisticação e pelo serviço transatlântico que oferece entre Southampton, Inglaterra, e Nova York, Estados Unidos. Construído pela Cunard Line e lançado em 2004, o Queen Mary 2 foi projetado para resgatar o glamour dos antigos transatlânticos e, ao mesmo tempo, oferecer o que há de mais moderno em conforto e segurança. Com sua combinação de tradição e inovação, ele se tornou um símbolo do renascimento dos cruzeiros transatlânticos de luxo. O Queen Mary 2 tem aproximadamente 345 metros de comprimento, o que o torna um dos maiores e mais longos navios de cruzeiro de sua época. Ele possui 14 decks acessíveis ao público e acomoda cerca de 2.695 passageiros e uma tripulação de 1.253 pessoas, garantindo um serviço altamente personalizado e atencioso. O Queen Mary 2 é um dos navios de cruzeiro mais rápidos em operação, com uma velocidade de cruzeiro de 28,5 nós, cerca de 52 km por hora, alcançada graças a seus 4 propulsores a jato e hélices de proa. Essa velocidade permite que ele complete a travessia transatlântica em cerca de 7 dias, mantendo uma estabilidade e segurança excepcionais mesmo em altas velocidades.
Ao longo dos anos, o Queen Mary II participou de várias celebrações e eventos históricos, incluindo viagens comemorativas, encontros com outros navios icônicos da Cunard e celebrações de aniversário da companhia. Ele também é famoso por suas travessias transatlânticas especiais e cruzeiros temáticos, como a famosa Cruzeiro Volta ao Mundo, oferecendo aos passageiros uma experiência de viagem única e imersiva. O Queen Mary II é conhecido por ser uma das embarcações mais estáveis do mundo devido ao seu design de casco profundo, que o torna altamente resistente a condições marítimas adversas no Atlântico Norte. Em algumas viagens, o Queen II realiza eventos de observação de estrelas a bordo, onde astrônomos guiam os passageiros em uma sessão de observação do céu noturno. Em homenagem ao legado britânico, o navio realiza cerimônias de Noite do Comandante, onde os passageiros podem interagir com o capitão e a tripulação em um ambiente formal, reforçando o glamour clássico dos cruzeiros transatlânticos. O Queen Mary II é mais do que um navio, ele é uma verdadeira lenda viva dos mares, trazendo o charme e a sofisticação das viagens transatlânticas em um contexto moderno. Ele oferece uma experiência de viagem única que mescla o luxo, a tradição e o requinte do passado com o conforto e as inovações do presente, tornando cada travessia uma jornada inesquecível. USS Enterprise, CVN-65. O USS Enterprise foi o maior porta-aviões do mundo quando foi lançado em 1961, e também o primeiro movido a energia nuclear. Com 342 metros de comprimento, ele serviu à Marinha dos Estados Unidos por mais de 50 anos. Um verdadeiro monstro dos mares. Este porta-aviões, um dos maiores da Marinha dos Estados Unidos, precisa ter uma aparência robusta, com uma torre de comando complexa, vários caças alinhados na pista de decolagem e uma superfície de voo ampla. A ambientação poderia incluir o oceano ao amanhecer ou pôr do sol para destacar o poderio militar e a importância histórica do USS Enterprise. O USS Enterprise, CVN-65, é um dos porta-aviões mais emblemáticos e históricos da Marinha dos Estados Unidos. Conhecido como Big E, este porta-aviões nuclear foi uma verdadeira revolução na engenharia naval e desempenhou um papel fundamental em operações militares e missões de paz ao redor do mundo. Vamos explorar mais sobre o USS Enterprise e seu impacto na história naval. O USS Enterprise tinha 342 metros de comprimento e uma largura no convés de voo de 78 metros, sendo um dos maiores porta-aviões do mundo na época de seu lançamento. Ele possuía um deslocamento de 93 mil toneladas quando completamente carregado, tornando um dos navios mais pesados de sua época. O Enterprise foi o primeiro porta-aviões movido a energia nuclear, utilizando 8 reatores nucleares a 2W para propulsão. Isso lhe dava uma vantagem imensa em termos de alcance e capacidade de operar por longos períodos sem a necessidade de reabastecimento. Essa inovação tecnológica permitiu que o porta-aviões tivesse uma velocidade máxima de mais de 30 nós, 56 km por hora, o que era crucial para operações rápidas e eficientes no mar. O USS Enterprise podia transportar até 90 aeronaves, incluindo caças, bombardeiros e aviões de vigilância, além de helicópteros. Ele possuía 3 elevadores de aeronaves, que transportavam as aeronaves entre o convés de voo e os hangares. Com um convés de voo vasto e bem planejado, o Enterprise permitia o lançamento e recuperação rápida de aeronaves, fazendo dele uma poderosa base aérea flutuante. O porta-aviões contava com uma tripulação de cerca de 4.600 pessoas, incluindo pilotos, técnicos de manutenção de aeronaves, pessoal de segurança e suporte. A vida a bordo era intensa, com turnos operacionais e treinamentos contínuos para garantir que a tripulação estivesse sempre preparada para situações de combate ou emergência. A construção do USS Enterprise começou em 1958, e ele foi lançado em 1960, entrando oficialmente em serviço em 1961. A construção foi um feito de engenharia e marcou o início de uma nova era para a Marinha dos Estados Unidos. Seu custo inicial foi de cerca de 451 milhões de dólares, valores da época, o que o tornava um dos navios mais caros já construídos. O USS Enterprise serviu em vários conflitos e operações militares importantes, incluindo a Guerra do Vietnã e a Guerra do Golfo. Ele foi uma das primeiras embarcações a responder aos ataques de 11 de setembro de 2001, sendo enviado ao Oriente Médio para participar da Operação Liberdade Duradoura no Afeganistão. O USS Enterprise foi apelidado de Big e também é famoso entre os fãs de ficção científica, pois inspirou o nome da nave USS Enterprise em Star Trek. Ele foi o terceiro navio da Marinha dos Estados Unidos a ostentar o nome Enterprise, sendo precedido por um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial e um navio de guerra colonial. Durante seu serviço, o Enterprise passou por mais de uma dúzia de grandes reformas e atualizações, o que permitiu que ele se mantivesse relevante e atualizado tecnologicamente ao longo de 5 décadas. Após uma longa carreira, o USS Enterprise foi oficialmente desativado em uma cerimônia realizada em 2012. Sua desativação marcou o fim de uma era na Marinha dos Estados Unidos, e seu nome foi passado para um novo porta-aviões da classe Ford, o USS Enterprise, CVN-80, atualmente em construção.
O USS Enterprise, CVN-65, continua sendo uma lenda da Marinha dos Estados Unidos, lembrado por sua resistência, inovação e pelas incontáveis missões de paz e combate nas quais desempenhou um papel crucial. Ele exemplifica a combinação de poder militar e avanço tecnológico que define a frota de porta-aviões dos Estados Unidos e permanece um ícone de engenharia e serviço naval. T-Class Supertankers. Os T-Class Supertankers são uma classe de superpetroleiros extremamente grandes e foram, por um tempo, os maiores petroleiros em operação no mundo. Construídos no início dos anos 2000, esses navios foram projetados para transportar enormes quantidades de petróleo bruto em viagens intercontinentais, atendendo às necessidades energéticas globais. Com sua grande capacidade de carga e avançadas medidas de segurança, os T-Class Supertankers desempenham um papel essencial na indústria do petróleo. Os T-Class Supertankers possuem aproximadamente 380 metros de comprimento e cerca de 68 metros de largura, tornando-os incrivelmente grandes, com uma estrutura que impressiona pela robustez. Com uma capacidade de carga de aproximadamente 440 mil toneladas de porte bruto, DWT, cada petroleiro pode transportar milhões de barris de petróleo em uma única viagem, garantindo um abastecimento eficiente para países e regiões distantes das principais áreas de produção de petróleo. O design dos T-Class Supertankers inclui um casco duplo, uma medida de segurança que protege contra vazamentos de óleo em caso de colisões ou outros acidentes no mar. Essa estrutura reduz os riscos de danos ambientais, especialmente durante operações de carga e descarga. Eles são movidos por motores de alta potência que proporcionam uma velocidade máxima de cerca de 16 a 18 nós, 30 a 33 km por hora, uma velocidade impressionante para navios desse porte e peso. Os T-Class Supertankers operam principalmente em rotas de longa distância entre o Oriente Médio, especialmente Arábia Saudita e outras regiões produtoras de petróleo no Golfo Pérsico, e países com grande consumo de petróleo na Ásia, Europa e América do Norte. Eles são usados principalmente em rotas marítimas onde a demanda por petróleo bruto é constante, como entre o Oriente Médio e o Japão, a China e a Europa. Devido ao seu tamanho, esses superpetroleiros só podem atracar em portos de águas profundas, como o Porto de Roterdã, Holanda, Singapura, Fujairah, Emirados Árabes Unidos e Ras Tanura, Arábia Saudita. Muitas vezes, esses petroleiros transferem parte de sua carga para navios menores em alto mar, em uma operação chamada de leggering, para permitir que o petróleo seja transportado a portos menos profundos. Os T-Class Supertankers foram projetados em resposta ao crescimento da demanda mundial por petróleo e à necessidade de transporte eficiente em grande escala. Eles representam a capacidade de transportar grandes volumes de combustível com segurança e eficiência. Sua construção e operação abriram caminho para a criação de mais embarcações da classe ULCC e ajudaram a estabelecer padrões mais altos de segurança e eficiência no transporte de petróleo. Esses navios gigantes continuam a ser um pilar no comércio global de petróleo, permitindo que países e indústrias em todo o mundo tenham acesso a um recurso essencial para a economia moderna. Ao longo dos anos, eles também ajudaram a promover inovações na segurança marítima e no cuidado ambiental, refletindo um compromisso contínuo da indústria de transporte marítimo com a responsabilidade ecológica e a sustentabilidade. Seavis Giante, Nock Neves. E não poderia faltar nesta lista o lendário Seavis Giante, também conhecido como Nock Neves. Com 458 metros de comprimento, ele é o maior navio já construído na história. Esse superpetroleiro era tão grande que não conseguia passar pelo Canal de Suez. Ele foi desativado em 2009, mas sua grandiosidade ainda impressiona todos os apaixonados pelo mar. O Seavis Giante, também conhecido como Nock Neves, é o maior navio já construído na história da navegação e ocupa um lugar icônico entre as maiores realizações da engenharia naval. Este superpetroleiro colossal impressiona não apenas por suas dimensões, mas também por sua história e impacto na indústria marítima. Vamos explorar mais sobre o Seavis Giante e o que o torna tão notável. Com um comprimento de 458 metros e uma largura de 68,8 metros, o Seavis Giante é tão longo que, se fosse colocado em pé, ultrapassaria a altura da Torre Eiffel. Esse superpetroleiro tinha uma capacidade de carga de aproximadamente 564.763 toneladas de peso morto, DWT, permitindo que ele transportasse quantidades de petróleo impressionantes em cada viagem. Construído em 1979 pelo estaleiro japonês Sumitomo Heavy Industries, o Seavis Giante foi projetado especificamente para o transporte de petróleo bruto em larga escala. O navio tinha um design de casco duplo, proporcionando maior segurança contra vazamentos de petróleo e danos estruturais, um avanço importante para a época. Ao longo de sua vida, o Seavis Giante passou por várias mudanças de nome,
Foi originalmente chamado de Portos, depois renomeado para Seavice Giant ao ser comprado por um magnata de Hong Kong, e mais tarde como Happy Giant e Jarry Viking. Em seus últimos anos de operação, foi chamado de Nock Nevis. Cada mudança de nome reflete uma fase distinta na vida do navio, desde sua construção inicial até as diferentes companhias e funções que ele desempenhou. Mesmo após sua aposentadoria, o Seavice Giant ainda detém o recorde de ser o maior navio do mundo em comprimento, volume e peso bruto. Ele foi chamado de o Rei dos Mares devido à sua estrutura imponente e à sua capacidade de transportar volumes extraordinários de petróleo. Seu tamanho era tão impressionante que, para facilitar a navegação, ele dependia de sistemas avançados e de uma equipe altamente especializada. Durante a guerra Irã-Iraque, o Seavice Giant foi gravemente danificado em 1988, após um ataque aéreo no Estreito de Hormuz. Esse ataque o deixou temporariamente fora de serviço, e ele chegou a afundar. No entanto, ele foi recuperado e reconstruído pela empresa norueguesa Norma International. Após a reconstrução, o navio voltou a navegar com o nome Happy Giant e foi modernizado para transportar petróleo novamente. Devido ao seu tamanho monumental, o Seavice Giant não conseguia navegar por alguns dos canais estreitos mais importantes do mundo, como o Canal de Suez e o Canal do Panamá. Isso limitava sua capacidade de operar em certas rotas, mas ele continuava a ser um dos navios mais lucrativos devido à sua enorme capacidade de carga. Esses foram os maiores navios do mundo. E se vocês querem mais vídeos como esses, comente "Eu quero mais". Cada um com sua história e função, mas todos gigantes em tamanho e importância. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais curiosidades, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Curiosidade do Dia a Dia. Sua inscrição é muito importante para que possamos continuar trazendo vídeos incríveis como este. Muito obrigado, e que você tenha um ótimo dia com muitas bênçãos a você e sua família. Até o próximo vídeo.